Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria renovada ver esta casa de amor e caridade para conversar com vocês. Na realidade não é uma palestra, é uma conversa entre amigos e amigos que seguramente já estão com saudade de Jesus. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre o perdão. E eu quero contar uma curiosidade logo de imediato para vocês. Essa palestra foi feita ano passado, e quando Leandro me convidou, ele disse, olha, eu tenho uma palestra sobre perdão, pode ser? Fique à vontade. A palestra está pronta, né? Quando foi ontem, eu me recolhi um pouco mais cedo, minha esposa ficou ainda vendo um pouco de TV, e às 9h30, 10 horas eu estava na cama. Às 11h30, minha mentora me acordou e disse, vamos trabalhar? A palestra está pronta, senão você vai fazer outra. Esqueça aquela. Esquecer aquela. Vamos fazer outra. Fizemos de 11h30 às 3h30 da manhã, que é o que vocês vão ver hoje. O tema é desafiador, muito desafiador. Gente assim como Emmanuel, Joana de Ângeles, já trouxeram grandes contribuições sobre o perdão, mas para a gente selecionar, para a gente cotejar na literatura espírita informações sobre o perdão é um trabalho danado. E se não for com a ajuda da espiritualidade amiga, a gente não dá conta. O tema está inserido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Bem-aventurados os misericordiosos. E o perdão está nas Instruções dos Espíritos, trazidas em dois momentos distintos e em duas cidades distintas por dois espíritos distintos. O primeiro, Paulo Apóstolo, em Lyon, 1861, e a segunda comunicação a Kardec, por Simeão, na cidade de Bordeaux, um ano depois, 1862. Mas eu queria que, antes da gente começar a discorrer sobre o tema, a gente pudesse ver um vídeo sobre alguém que passou por uma situação muito difícil e precisou exercitar o perdão. All right. 13. Chris Williams, C-H-R-S-W-I-L-L-I-A-M-S. Em 9 de fevereiro de 2007, minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente morreram minha mulher, Michele, que esperava nosso quinto filho, meu segundo filho, Benjamin, e minha única filha, Ana. Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Vi os faróis de um carro vindo em minha direção numa velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte deles.
Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo, e ouvisse aquilo e percebesse que era eu quem produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida. Nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado da linha, um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e que tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente 3 pessoas morreram. Descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando, e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi: "Como está o rapaz que dirigia o outro carro?" Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um choque inicial. O choque de ver que uma parte imensa da minha vida tinha desaparecido. É uma situação extremamente difícil a de ajoelhar-se com vontade de falar com o Pai Celestial quando a gente está se sentindo tão sozinho e angustiado. Essa é uma conversa interessante. Ele não tenta fazer a gente se sentir melhor imediatamente. Primeiro ele escuta. Achei que isso ajudou muito. Ele permitia que eu desabafasse a raiva, mas inevitavelmente voltava a ensinar-me as coisas de seu Filho Jesus Cristo. Quando eu ficava com raiva ou sentia-me muito sozinho, não canalizava isso para o causador do acidente. Canalizava para o Salvador. Quando olhei pela janela do carro, vi o carro que nos atingira virado. Eu ainda não sabia nem compreendia o que tinha acontecido, nem quem fizera isso conosco, nem qual era a situação. Só me lembro de sentir que eu precisava deixar isso tudo para trás. Podemos lidar com os problemas, com as situações e o sofrimento como Jesus lidaria. Ou podemos lidar de alguma outra forma. Acho que Chris aprendeu isso cedo na vida. Então, quando a hora chegou naquele carro, acho que ele havia decidido há muito tempo como agiria em uma situação assim. Há mais ou menos um ano, o Chris e o Cameron se conheceram e conversaram pela primeira vez. Quando eu o conheci, estava numa sala e ele entrou com um grande sorriso. Eu não estava sorrindo porque ia conhecer a pessoa a quem eu fizera isso. Ele veio e apertou a minha mão. Ele estava disposto a falar do acontecido e do que sentia. O Chris disse as coisas que o Cameron precisava ouvir sem medir as palavras. E ele disse o que sentia e o que isso significava. Ele quer que eu deixe o que passou para trás. Quer que eu escolha uma data e esqueça o acontecido e siga em frente. Deixe isso para trás completamente. Não dá para explicar. É um sentimento imenso de gratidão, de força, que sinto quando o vejo. E quando vejo como ele agiu nisso tudo. Fomos ao funeral. E depois um de nossos vizinhos, que também esteve presente, veio para mim e perguntou: "Você já leu o artigo sobre o Chris?" O artigo era sobre o perdão. Uma emoção intensa me dominou. Foi como se uma torrente lavasse o desespero da minha alma. Saber que havia alguém capaz de perdoar assim foi uma experiência libertadora. A de saber que ele era capaz de reagir assim. A ideia e o sentimento que eu expressei quando conversei com o Cameron foi simplesmente este.
Se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que ouviu a meu respeito depois do acidente, isso foi obra do Salvador, agindo por meu intermédio. Só o que fiz foi deixar-me servir de instrumento através do qual o Espírito, o exemplo, o conhecimento, a inteligência e a luz do Salvador pudessem brilhar. A verdade é que só o que tive de fazer foi não atrapalhar. Quero que ele entenda que eu tive muito pouco a ver com as coisas boas que vieram de tudo isso. Passou a ser ainda mais importante para mim o fato de que ele me perdoou. Sei que ele me perdoou porque conhece a Cristo, tem um testemunho dele e tem um relacionamento com ele. Agradeço a Deus por permitir que passemos por tragédias e provações. Não porque sejam fáceis, nem porque queiramos que aconteçam, mas porque ajuda-nos a amar. Essa é outra bênção maravilhosa, pois nela vi o meu irmão. Foi para conhecer o homem de dores, experimentado em sofrimentos, como eu conheço, que estou aqui. Foi dificílimo aprender essas lições da forma que aprendi. Mas essas crises de tristeza sempre acabaram com a certeza e a esperança de que um dia eu venha vê-lo como ele é. Um dia, com sorte, serei como ele é. Um dia, voltarei a estar com minha mulher e com o restante da minha família. É isso que me sustém. Talvez nós devêssemos nos perguntar: e se estivéssemos no lugar dele? Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação? Perdoar é muito difícil, mas é possível. O perdão é exatamente a consequência direta do ato de perdoar. E esse substantivo, perdão, ele tem uma origem muito interessante, principalmente quando a gente vai consultar um linguista que também é psicólogo, e tenho eu a impressão que é espírita, que é o João Batista de Bânio. Ele diz que a origem do substantivo per significa por inteiro e donare significa doar. Doar por inteiro. Perdonare dá perdão, dá perdoar. Mas tem um significado que eu achei extraordinário. É que essa partícula per, ela significa que tudo que está depois dela é elevado a um grau maior. Por exemplo, quando nós fazemos alguma coisa, feição. Fazer. Quando a gente coloca o per na frente, perfeição. Feito com o maior grau de qualidade, com a excelência da qualidade. Então, pode ser para perfeição, como pode ser para perdoar. Ou seja, quando eu faço essa entrega, essa doação, no seu grau mais elevado, verdadeiramente eu perdoo. Aí a dona Glorinha, minha mentora, disse: olha, meu filho, vá lá no Florações Evangélicas do Divaldo com a Joana, porque tem uma frase que todos precisam saber. Porque nós temos dificuldade de perdoar, mas queremos ser perdoados. E ela disse: olha, veja que está escrito assim lá: quem é o Consolador que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma player de embaixadores do céu para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus para os nossos erros? Nós somos extremamente endividados do ponto de vista de erros, de imperfeições, de desarmonias cometidas nesta e em vidas passadas. E o pior é que a nossa carta de débito, que deveria diminuir, muitas vezes aumenta.
Nós somos muitas vezes muito inflexíveis. Tem pessoa que diz assim: olhe, eu posso até não perdoar, mas eu esqueço. E eu costumo dizer a essas pessoas o seguinte: esquecimento é fenômeno de memória, perdão é fenômeno do coração. Disse até que quem verdadeiramente perdoa, lembra sem mágoa. Aliás, nós não podemos e nem devemos nunca esquecer o que nos aconteceu. É patrimônio da gente, faz parte. Só não podemos é dar valor. Mas tem pessoas que adoram pegar as coisas ruins porque passaram e ficam ali curtindo, revivendo o cenário, a cena, cozinhando novamente aquela circunstância, como se aquilo produzisse algum efeito benéfico. Existem duas maneiras de se perdoar. Uma maneira que é considerada nobre, generosa, que não fere o amor próprio. Era a maneira pela qual Jesus, por exemplo, tratava todas as situações que eram adversas a ele. Quando alguém o provocava, quando os doutores da lei o colocavam numa situação de dificuldade, ele compreendia, saía com muita elegância, dava a resposta, mas não feria o orgulho próprio de ninguém. Ele tinha a grandeza. Mas existe uma outra forma de perdoar, que essa é terrível. Essa outra forma, quem está perdoando faz questão que o outro saiba o peso daquele perdão que está sendo outorgado. Olhe, eu vou lhe perdoar dessa vez, hein? Mas é só dessa vez. Aí já esquece aquela célebre resposta de Jesus a Pedro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quem age dessa forma, normalmente está agindo por malevolência, enquanto aqui é por benevolência. E este protagonista geralmente é arrogante. Porque uma característica de quem perdoa é a humildade e a simplicidade. Não precisa fazer alarde. Agora, não basta você perdoar só você sabendo. É preciso que o outro saiba. Mas saiba sem que o seu amor próprio seja ferido. Você me perdoou? Perdoei. E se eu fizer de novo? A gente examina a situação. Porque uma das coisas que nós humanos fazemos, e fazemos de forma errada, é que quando a gente perdoa, a gente quer impor ao sujeito que errou uma condição: olha, nunca mais faça isso, porque senão eu não te perdoo. Oi, e você também não está nessa situação? Será que você também alguma vez não vai fazer de novo alguma coisa que magoa? Ah, Nelson, mas vai ficar uma situação meio esquisita, né? A pessoa faz errado, eu perdoo, faz errado, eu perdoo, faz errado, eu perdoo, faz errado, eu perdoo. É, faz errado e perdoa mesmo. Um dia ela vai aprender. Como? Não sei, porque o aprendizado é uma coisa endógena. Eu produzo o meu aprendizado, ninguém aprende por mim, eu é que tenho que aprender. Quando Pedro estava conversando com Jesus, eles fizeram uma caminhada de 22 quilômetros. E Jesus parece que era atleta, porque ele não reclamava, mas a turma, os apóstolos disseram: Senhor, vamos dar uma paradinha, porque está puxado. Aí sentaram debaixo de uma árvore frondosa, uns adormeceram, tomaram água, se refrescaram, mas Pedro tinha alguma coisa que o provocava. E a gente sabe que Pedro era o discípulo amado de Jesus. Jesus tinha um carinho especial por Pedro. Aí Pedro se levanta e vai ter com Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E a resposta de Jesus é objetiva: perdoar-lhe-eis não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Aí se você fizer a conta matemática, 490, perdoa 490, zerei a conta. Não, não é dessa forma que funciona. Claro que não. Isto é para cada erro. 490 para cada erro. Você considera, por exemplo, um erro se teu filho deixa a toalha molhada em cima da cama quando sai do banho? 490 vezes só para a toalha. Talvez você não viva esse tempo todo para perdoar. Teu aluno é muito buliçoso na aula, te dá um trabalho danado. Cada vez que ele faz uma peraltice, 490 vezes para cada peraltice. Você talvez não vá viver esse tempo todo para perdoar tudo.
E aí, quando Simeão fala sobre o perdão, na instrução aos Espíritos, ele diz que uma característica de perdoar é que é algo que se faz ilimitadamente. Mas o problema é que quem perdoa quer obter do perdoado uma mudança absolutamente rápida. E muitas vezes não é. Não é. A gente precisa entender que quando a gente olha alguém, por trás desse corpo tem um espírito milenar, que vem fazendo errado talvez há milênios. E que, de repente, agora, nesta encarnação, está no teu círculo de afeto, no teu círculo afetivo. E vem como um desafio. O filho rebelde, o marido travesso, a esposa exigente, a sogra que eu tenho dificuldade de entender, o sogro alcoólatra. Aí você diz, meu Deus do céu, como é que eu caí nessa família? Essa era a única família que você podia cair. Porque ali tem toda uma história de erros e acertos que o perdão vai ser exercido uns com os outros. Uns com os outros. Aí você diz assim, mas tem a família daquele meu vizinho, ali é um mar de rosas, tudo dá certo. Ah, é? Porque eles agora estão experimentando o momento da paz e alegria que eles construíram zilhões de encarnações para trás, se aprimorando, aprimorando, aprimorando. Chega um momento que a providência divina reúne todo mundo na mesma seara e diz, agora vocês vão experimentar a paz que eu prometi. Não é fácil. Alguém sofreu mais do que Chico Xavier? Na sua infância, todos os dias, a sua madrasta espetava ele a barriga com um garfo. Fez ele lamber a ferida do filho dela, cheia de sangue, de pus, mais de uma vez, porque haviam dito que a lambida curaria, por conta dos componentes da saliva. Quantas vezes Chico perdoou os seus algozes? Certa vez, Emmanuel chegou com ele e disse, você vai ter que dar um presente. Esse presente? Mas Emmanuel, eu ganho tão pouco, eu sou funcionário público do Ministério da Agricultura. Meu salário é tão irrisório. Mas você vai ter que dar um presente para a dona fulana. Para quem? Os olhos quase saltam da órbita. Para a dona fulana. Ela era uma perseguidora de Chico. Ela está precisando de uma máquina de costura. E quem vai dar essa máquina é você. E Chico disse, Emmanuel, alivia. Está demais. Para aquela senhora, eu, com meu parco salário, vou comprar uma máquina de costura para aquela criatura que me persegue. É para ela mesma. Esta vai ser a senha pelo qual você começará a perdoá-la. E Chico fez. E quando terminou o processo, ficou feliz da vida. E ela foi uma das primeiras pessoas que recebeu Chico quando Chico desencarnou. Aliás, eu até mandei para ti, eu recebi um relato extraordinário. Finalmente chegou a notícia do plano espiritual de como foi a desencarnação do Chico Xavier e a sua chegada no plano espiritual. Feita em Uberaba, trazida por um médico uberabense, espírita de boa cepa, através do Carlo Bacelli. Foi amigo íntimo de Chico, seu biógrafo, inclusive. E que vale a pena a gente ler. É longa, são 14 páginas, mas vale a pena ler. A segunda vantagem de nós aprendermos a perdoar é que a gente aprimora a brandura e a humildade. Nós temos que ser brandos, humildes, que são virtudes crísticas que Jesus ensinou. E o terceiro é que a gente, com a prática do perdão,
a gente vai adquirindo a mansuetude, a mansidão do coração, que aos olhos de Deus é tudo o que Ele mais quer. Porque a gente vai deixando de lado o orgulho, a arrogância, a insensatez. Nós vamos nos tornando pessoas infinitamente melhores. E aí, Joana de Ângeles, que é talvez quem mais escreveu sobre o perdão, principalmente na série psicológica que ela ditou para Divaldo Franco, ela começa a dar algumas dicas do que a gente deve fazer em situações da vida que o perdão é uma exigência. Ela diz, mesmo diante da certeza de que o ofensor deliberadamente escolheu nos ferir, ainda assim devemos perdoá-lo. Ou seja, eu sei que a pessoa veio para me ferir e eu vou ter que perdoar. É fácil? Não. É possível? Sim, sempre. O que impede que a gente perdoe? O orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância. E mais, nós chegamos numa fase do comportamento humano que todo mundo tem o pé atrás. Antigamente era com amigos novos, depois virou pé atrás com amigos velhos. Hoje já tem gente com pé atrás com a família. Porque entrou-se num nível, numa neurose de desconfiança, que a qualquer momento alguém pode aprontar uma com você, que você então já prefere ficar com o pé atrás. O que é muito ruim. É muito ruim. Até porque nós viemos para ser desafiados. Nós somos alunos matriculados numa escola que recebemos aula todos os dias e fazemos prova todos os dias. Quem vai ser aprovado depende de quanto a gente tirar na prova. Aqui se manifesta o amor e a compaixão. Por quê? Primeiro porque eu tenho consciência de que o sujeito veio para me ofender, para me magoar. Ele escolheu pisar no meu coração. Eu fico na obrigação ética, moral e crística de perdoar. Mas, Nelson, como é que eu vou conseguir isso? Consegue. Talvez o exercício de sair da sua posição e ir para a posição dele, de você pensar quantas vezes eu já magoei as pessoas, eu já feri deliberadamente e fui perdoado. Quantas vezes? Segunda dica de Joana. Apesar do sarcasmo ou da impiedade que possa adornar o gesto do ofensor, ainda que o nosso sofrimento e a nossa aflição lhe cause prazer e alegria, ainda assim, devemos exercitar a misericórdia perdoando. Vejam que na segunda orientação de Joana de Ângeles, a coisa já ficou mais difícil. Porque agora, a gente além de estar sendo machucado, a pessoa está entrando num esquema de prazer, de alegria, em ver o nosso sofrimento. E a gente sabe que tem pessoas que fazem isso. Cruzam a nossa vida somente com essa finalidade. Puxa vida, mas ela não podia ter passado na vida de outra? Não esqueça. Se ele hoje é algoz, ontem ele era vítima. E talvez ele esteja vindo exatamente para zerar o débito. Não deveria. Ele não deveria. Deveria sublimar e passar por cima da vingança. Mas a vingança todos nós temos. Você pode até não verbalizar e não praticar, mas que todos nós pensamos em algum momento da nossa vida, em alguma vingança contra alguma coisa que alguém fez contra a gente, todos nós pensamos. E não precisa você pegar um revólver e dar um tiro na pessoa. Basta você simplesmente usar uma frase que é uma sentença de morte. Assim do tipo, Deus está vendo. Teu dia chegará. Isso são sentenças de morte que a gente diz para o ofensor da gente. E tem uma, então, que é pesadíssima. Quem tem com que me pague, nada me deve. Meu Deus do céu. Quantas vezes a gente já disse isso? Se não disse, pensou. E agora?
Sai dessa, sinuca de bico. Como é que a gente vai correr disso? Então veja que já aparece uma outra virtude, que é a da misericórdia. Mas ela continua nos orientando. Seja qual for a motivação da ofensa ou da agressão, nunca, e aí esse advérbio de tempo eu achei perfeito, nunca o ofensor conquistará o seu intento se você resistir na trincheira da compreensão e praticar a caridade, porque ele está seriamente enfermo. Quando perguntaram para o Chico, certa vez, ô Chico, você não fica chateado desse povo dizer tantas coisas de você? Levantam tantos falsos de você, falam coisas horríveis de você. Resposta de Chico: as que são verdade me servem de alerta. As que são mentira, nenhum mal me causam. Mas quando alguém diz alguma coisa da gente, seja verdade ou mentira, mas que toca no nosso amor próprio, no nosso ego, a gente pipoca. A gente fica furioso. E precisa dar o troco. Rápido e imediatamente. Ah, eu não vou dormir com essa. Eu não vou dormir com essa. E ela diz, o perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Ora, vamos lá. Paz. Quem daqui não quer viver em paz? Levanta o braço. Não quer viver em paz? Ah, você quer. Ah. Quem não quer viver em paz? Todos queremos. Né? Agora, qual é a paz que a gente quer? Da conta da CELP paga? Do filho matriculado na escola? Ou a gente quer aquela paz de botar a cabeça no travesseiro e ter absoluta certeza que fez o bem a muitas pessoas? Não é não fazer o mal, porque não fazer o mal é obrigação. E Deus não promove ninguém baseado nesse quesito. Ele não diz aquela nota que o pessoal lá das escolas de samba diz 10, não. Não dá nenhuma nota nesse quesito. Que é obrigação não fazer o mal. Agora, a obrigação maior é fazer o bem. Seu marido pode estar viajando, sua esposa pode estar viajando, mas tem uma pessoa que sempre vai dormir com vocês, independente da presença deles. É a dona consciência. E é exatamente o lugar onde a gente vai encontrar a nossa paz. Porque por mais espertos que nós sejamos, os nossos malfeitos sempre verão à tona na hora do nosso repouso noturno. E vem o remorso, o arrependimento. Mas aí o orgulho diz, mas se você pedir desculpa, olha, eu não sei não, acho que não vale a pena, viu? Porque aí, quando ele fizer a segunda vez, ele já vem com carga dobrada. O orgulho já vai recomendar isso. Aí a sua mansuetude vai dizer, deixa de bobagem, perdoe. Se ele fizer de novo, você perdoa de novo. Jesus não disse 70 vezes 7? Ah, mas ele vai ficar acostumado a fazer errar e eu perdoar. E de repente, este não é o seu exercício de paciência, porque numa encarnação anterior a sua impaciência provocou grandes estragos, e você recebeu este desafio, esta prova, nesta escola chamada Terra que você está matriculado. Equilíbrio emocional. Nosso cérebro tem dois hemisférios distintos, um que fala pela razão, outro que fala pela emoção. Queremos ser muito racionais, na maioria das vezes. Na nossa matemática, 2 e 12 é 4 e ponto. Não dá nem 3,9 nem 4,1. As coisas comigo são dessa forma. Quem quiser que goste. Quem não gostar, problema de quem não gostar. Tem uns que usam uma expressão bem popular. Eu sou assim, boi no lambe, porque se lambeu, corta a língua. Não é por aí o caminho, porque esse é um caminho de arrogância. É um caminho de arrogância.
E às vezes são as pequenas coisas que nos incomodam mais, porque o valor somos nós que damos a ela. Tem pessoas que dizem que são capazes de engolir uma vaca e se engasgar com uma formiga. Exatamente porque esse equilíbrio emocional ainda não foi conquistado. Se eu souber que aquele meu colega de trabalho que vive me perseguindo, imaginar que ele possa ter sido desafeto meu na encarnação passada e que eu fiz algum mal para ele, e que tudo que ele me persegue, se eu entender que agora ele estava me procurando para acertar as contas, eu só tenho um caminho, perdoar. Porque se eu entrar na guerra, eu vou levar junto com ele para a próxima etapa. Aí a gente vai voltar de novo. Agora, viemos como colega de trabalho. A próxima pode ser com marido e mulher. Ou pai e filho. Aí a dureza é pior. E a lucidez mental. A pessoa lúcida, mentalmente, ela saca, ela vê a distância. A lucidez é um brilho que nós damos às nossas ideias. A pessoa lúcida, ela é capaz de enxergar onde ninguém ainda está enxergando. Ela consegue ver detalhes onde ninguém consegue ver esses detalhes. Mas Joana dá um incentivo e faz uma advertência. No incentivo ela diz assim: felizes são os que possuem a fortuna do perdão. Uma palavra densa, forte, a fortuna. Mas que nós ainda entendemos por fortuna, a fortuna pecuniária, os bens materiais, a casa, o carro, o celular. Nós somos muito possessivos, muito possessivos. Eu falei isso ontem, lá no Meimei. Nós criamos até na nossa língua os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua. Nós dizemos o meu controle remoto, o meu relógio, a minha mulher, o meu filho, o meu neto. E o que é pior, o casal quando se separa, a minha ex-mulher continua dele. O meu ex-marido continua dela. Ninguém diz o pai dos meus filhos ou o pai ou a mãe dos meus filhos. Obrigado, querido. Nós tínhamos uma posse danada. E essa posse, a gente acha que essa que é a verdadeira fortuna. E na realidade não é. A fortuna do perdão para distendê-lo largamente, ou seja, perdoar à vontade, sem nenhuma parcimônia, sem nenhum requisito, sem nenhuma exigência. Se alguém faz uma bobagem para você e chega para você e diz me perdoe, e você impõe uma condição, você não está querendo perdoar. Você está querendo puni-la com a condição. E normalmente a condição que a gente impõe aquelas que a gente sabe que o outro não vai conseguir fazer. O que não deixa de ser uma grande maldade. E a advertência de Joana. Todo agressor sofre em si mesmo. Por quê? Porque todos nós temos o nosso momento de arrependimento, de remorso. Todos temos, não tem como fugir. Não pensem vocês que o mais vil dos homens que esteja numa prisão solitária, no lugar qualquer do mundo, que ele não tenha sua crise de arrependimento. Tem. Faz parte da justiça divina. As grandes figuras da humanidade que fizeram tantas atrocidades tiveram seus momentos de arrependimento. E seus momentos de remorso foram angustiantes. Nero, em Roma, sofreu barbaridade e sonhou por mais de 4 anos, todas as noites, com cantos dos cristãos que eram engolidos pelas feras no circo romano. Ele não entendia como é que alguém que vai ser devorado por um tigre, por um leão, está cantando. Estão abraçados, estão dando louvores a um Deus que eu não conheço. Tanto que depois ele mudou a tática, ele passou a usar uma resina e tocava fogo na resina para matar queimado, para ver se a dor era maior. E eles continuavam cantando. E hoje, quando a gente lê Humberto de Campos, a gente sabe que todos eles morreram sem dor, como morreu Pedro, o apóstolo querido de Jesus.
quando Aniceto destruiu a cabeça dele com a pedrada, ele pendurado de cabeça para baixo na cruz. É um espírito envenenado o agressor, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para ajudá-lo. O que foi que fez o cidadão do vídeo? Preparou-se para depois ir visitar o algoz, que tinha levado 3 vidas dele. Eu me lembrei daquele acidente terrível que teve lá em Recife, na Tamarineira, né? Num domingo como hoje, de noite como hoje. Foi a babá, foi a esposa, foi um filho. E aquele pai ficou enlouquecido. Aí Joana de Ângeles, a guisa de conclusão, ela oferece um texto muito rico para todos nós. Ela diz, perdoa sim. Ela não diz só perdoa, ela diz perdoa sim, o oposto do não. E intercede ao Senhor por aquele que te ofende. Porque, por mais que eu perdoe, o meu perdão pode não ser suficiente para tirar de dentro do meu ofensor, do meu agressor, aquela maldade que ele ainda usa contra mim. O meu perdão pode ser muito pouco. É preciso que exista alguém que faça algo muito maior, muito mais forte, muito mais efetivo. E esse alguém é Jesus. É a boa espiritualidade, a espiritualidade amiga, que pode acercar-se daquele transgressor e começar a trabalhar junto com o próprio mentor espiritual dele, seja de que facção for, a correção imediata daquele comportamento. Porque quem perdoa também pode ouvir uma piada, uma pilhéria. Ah, está se fazendo de bonzinho. Seu nome agora mudou? É Teresa de Calcutá? Não, estou te perdoando. Espero que tu não faças mais. Mas você está me perdoando mesmo? Estou. Aí alguns mais ousados digam, prova que tu estás me perdoando. Olvidando todo o mal que ele supõe-se ter te feito, ou que tu supões que ele te fez. A gente precisa levar o ofensor a um processo de reflexão. Só que não pode, às vezes, ser na hora da ofensa, porque na hora da ofensa o clima emocional é tenso. E se você for tentar fazer algum tipo de abordagem sobre o assunto naquele momento, talvez o seu resultado não seja tão efetivo quanto seria se fosse numa outra oportunidade. Não tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? Tem pessoas que numa discussão, quando o outro silencia, acha que é provocação. E quanto mais o outro silencia, mais ela se exaspera. E diz coisas horríveis. Diz coisas horríveis. E se o conseguires, se conseguires olvidar todo o mal, ama a si mesmo, como ele é. A gente costuma achar que no âmbito da família, o pai e a mãe têm que aceitar os filhos como eles são. Um aceitar entre aspas. Tem que educá-los. Mas às vezes os pais não se aceitam mutuamente. E a resposta que muitas vezes eu escuto é interessante. O meu filho é parte de mim. Meu marido e a minha mulher, não. Ele veio lá da casa dele, não sei nem onde ele morava. Veio com toda a sua bagagem de problema, casou comigo, juntamos as escovas e agora estamos com 2 bagagens de problema, a dele e a minha. Meus filhos eu aceito, eu entendo, mas do marido não. Mas não é tudo núcleo familiar, não são todos espíritos conhecidos que foram reunidos para uma série de acertos. Por que tem que ser feito ou pensado dessa forma?
Temos que pensar diferente. Então, até agora a gente viu que o perdão é salutar, é benéfico, faz-nos muito bem. Agora vamos ver o que o perdão não é. E aí eu recomendo vocês lerem esse livro do Desmond Tutu, com a filha dele, a Mifo Tutu, chamado O Livro do Perdão. Todo mundo sabe que o Desmond Tutu, ou Tutu, é um bispo anglicano, africano, e um sujeito que tem um trabalho para o mundo absolutamente extraordinário, extremamente respeitado e reverenciado no meio espírita. Então, olha o que o Desmond Tutu fala, o que o perdão não é. Primeiro, não é aprovar comportamento negativo e impróprio, tanto o seu como o das outras pessoas. Veja, por exemplo, a questão da aceitação dos filhos. Ah, porque é meu filho, eu vou ter que morrer com ele na cruz. Não. O que está errado será corrigido. E toda correção provoca uma dor, mas toda dor é pedagógica. Ela muda comportamento. Educação é um processo endógeno. Por isso que tem o educare de fora para dentro e o educere de dentro para fora. Eu prefiro o educere de dentro para fora. Ninguém educa ninguém, a gente esclarece. Agora você tem que educar seus sentimentos, suas emoções. Todos nós temos essa obrigação. Perdoar não é fingir que está tudo bem quando você sente que não está. O politicamente correto. Não, eu vou ficar na minha, porque pelo menos não vai dar confusão, não vai ter briga. Isso é muito comum no seio familiar. Um se anula pensando que a sua anulação vai trazer a paz para a família. Não! Porque tudo fica guardado como a lava de vulcão esperando o momento certo para explodir. Quando vem a explosão, o estrago é grande. Nós temos uma amiga de Lagoa do Carro que o genro dela é muito calado. E ela diz: cuidado com os calados. Tenha cuidado com os calados. Todo calado é uma bomba prestes a explodir. Às vezes é preferível até aquela pessoa que mal é provocada já estoura, mas depois se recompõe e a situação passa do que aquela que vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Aí quando explode, a chamada gota d'água, o sujeito que colocou a gota d'água olha para eles, mas só por isso? Mas se esquece que o copinho vem sendo cheio ao longo do tempo. Aí chega uma hora, companheiro, que transborda. O ódio transborda tanto quanto o amor. Agora, ele só alcança se ele passar da medida. Se ele não passar da borda do copo, ele não molhar em volta, ele não produz nada, a não ser um tóxico para quem está alimentando. Às vezes a diferença entre o verdadeiro perdão e negar ou reprimir a raiva e a mágoa pode ser enganosa e confusa. Eu não tenho que fazer esse jogo para com aquele que me ofendeu, principalmente no seio familiar, isso é comum, e achar que está tudo bem, porque não está. Você sabe que não está, ele sabe que não está, e mais, toda a população espiritual que habita a tua casa sabe mais do que vocês todos juntos. Estão esperando alguma providência, preferencialmente benéfica. Perdoar não é manter uma atitude de superioridade e de se achar que você é melhor que os outros. Tá bom, vou te perdoar desta vez. O nariz arrebitado. A empáfia total. Mas é só essa vez, hein? Presta bem atenção no que estás a fazer. Se você perdoa alguém porque tem pena ou porque o acha tolo ou estúpido, você confundiu perdão com arrogância e você está fazendo o papel de juiz. Vou perdoar essa criatura aí porque, coitada, tadinha dela, tadinho de você, mineiramente falando. Nós não podemos ter essa conduta porque ela não é boa. Perdoar não significa que você deva mudar seu comportamento. Mudar o comportamento no sentido não é que você vai continuar sendo inimigo de quem te ofendeu. Não.
Mas se porventura a mágoa criou em você uma condição de que você não gostaria de procurar a pessoa precisa entender o teu sentimento daquele momento. Porque forçar a barra para tentar que aquela pessoa entenda que você de fato perdoou, porque você está tendo um gesto que não é verdadeiro, é um politicamente correto, isso não leva a bom termo. Isso não produz um bom resultado. Se você perdoou um amigo de quem está afastado, não precisa voltar a ligar para ele, a não ser que você queira. Você quer, faça. Agora, o fato de você não ligar não significa dizer que não perdoou. Porque, às vezes, também, as pessoas cobram da gente uma situação que, humanamente e psiquicamente, é difícil de resolver. Tem um grande problema entre as pessoas, isso é muito comum entre marido e mulher. E a gente não quer dar ao outro o tempo dele ficar chateado. Fez a maior bobagem do mundo. Um quebra-pau maior do mundo. Mas resolveram perdoar-se. O ofensor vai lá e diz, olha, me perdoa. E quer que a partir daquele momento tudo volte a ser rapidamente como num passe de mágica. Não é assim que funciona. É preciso dar o direito da dor. Tem marido que quando chega em casa com um ramo de flores, a mulher pergunta logo para ele, o que foi que tu fizeste de errado? Está trazendo rosa? E se ele não tiver feito nada de errado? Não é verdade? Às vezes o maridão chega, está mais carinhoso, está mais meloso, aí ela já vai olhando para ele meio esquisito. Está querendo alguma coisa ou fez alguma bobagem. E vice-versa. Na natureza humana, é comportamento humano, que é um comportamento anticrístico. Jesus não queria que fosse dessa forma. Gente, não esqueçamos que a última grande lição de Jesus foi: Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. Eu não sei se eu já contei aqui, porque já contei em tantos centros que eu também não sei. Se eu já contei, me perdoe, eu vou contar de novo. Quando Jesus estava morrendo, você sabe que a imagem que a gente vê no cinema é que o céu fica escuro, né? O véu do tempo se rasga. Mas do ponto de vista espiritual, Humberto de Campos conta o seguinte, porque ele entrevistou esse anjo no plano espiritual. Uma multidão de anjos foi mandada por Deus para preparar a saída de Jesus do corpo. Um grupo de anjos cantava, um outro grupo de anjos aplicava lenitivos físicos nas feridas de Jesus. Uns enxugavam a testa, outros aplicavam um lenitivo nos cravos das mãos, dos pés, outros ajudavam ele a respirar, né? Porque a pessoa morre por insuficiência respiratória. E está aquele cenário, né? Ele já tinha dito, lama, lama, sabachthani, né? Pai, por que me abandonaste? Quando ele achou que tudo estava complicado. Mas depois ele disse, Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. Quando ele olha para o romano, que espeta ele com a lança e o outro vem e dá a esponja com vinagre. Aí um anjo sai lá da pleiade de anjos em altíssima velocidade. Chega e encosta o rosto no peito de Jesus. E Jesus balbucia alguma coisa que quem estava no pé da cruz já não ouve mais. E o anjo não entende. Aí o anjo eleva um pouco a cabeça e encosta o ouvido na boca de Jesus. E em seguida sai em disparada e desaparece. E Jesus desencarna. Humberto de Campos, o repórter do plano espiritual, encontra-se com esse anjo e entrevista ele numa praça em Belo Horizonte, sentado na Praça Liberdade, num banco de praça. Os espíritos conversando.
E ele diz: o que Jesus te falou? E o anjo responde: vai depressa, pois Judas acaba de suicidar-se. Quem de nós, na sua hora fatal, na sua 11ª hora, teria a grandeza de pedir para alguém nosso que fosse depressa até aquela pessoa que acabou de decretar a tua morte? Quem de nós faria isso? Então veja que se a última grande lição da vida de Jesus, a vida corporal, foi do perdão, é porque ele é essencial para a vida da gente. E para encerrar, um fato também trazido por Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, no capítulo Conduta Cristã. Jesus gostava muito de ir para a casa de Pedro. Ele tinha um carinho especial pela sogra de Pedro, tanto que é na casa de Pedro que tem o primeiro evangelho no lar. E muitas pessoas, quando Jesus chegava, iam para lá para conversar com Jesus. Claro que não é como é hoje, né? Hoje um popstar do meio espírita não pode nem chegar, porque todo mundo quer em cima, quer fazer selfie, e quer autógrafo, né? Negócio complicado. Imagina se tivesse zap na época de Jesus. Coitado, selfie. Jesus não ia parar um segundo, né, para fazer o que tinha que fazer, porque era o povo querendo fazer selfie com ele. E aí um cameleiro, que tinha algumas dúvidas sobre o perdão, era cético, fala com Pedro e diz: dá para eu ver Jesus? Dá para eu ter um dedinho de prosa com ele? Claro. Estará hoje lá em casa ao final da tarde, vá lá. Naquela época não tinha poltrona nem sofá, sentava-se no chão, em cima de mantas ou de palha. E está lá Jesus sentado, a sogra de Pedro, a mulher de Pedro, os apóstolos e o cameleiro. Aí o cameleiro começa a perguntar uma série de coisas para Jesus, que é o famoso diálogo entre Ibrahim Ben Azor e Jesus, que é o cameleiro. Aí ele pergunta para Jesus como é que ele tinha que se comportar diante daquelas pessoas que eram de má fé e que desejavam mal para ele. Senhor, como é que eu faço? Aí a resposta de Jesus: perdoarás e trabalharás sempre. Portanto, após o perdão tem um trabalho, o trabalho da reconstrução interior de cada um de nós e ajudando na reconstrução do outro que nós acabamos de perdoar. Por isso que ele colocou: perdoarás e trabalharás. Ele não disse só perdoarás. Fazendo o quanto possível para que se coloque no nível da tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Quem? Essas pessoas. Pode ser o filho, pode ser a esposa, o colega de trabalho, aquela vizinha chata que mora na casa à tua direita, sei lá. Você escolhe. Mas só que o Ibrahim era daquele sujeito chato. E ele fez umas 30 perguntas a Jesus. E Jesus, sempre no mesmo tom de paciência, de amor, de mansuetude, de paz, de carinho, sempre respondendo com todo amor para ele. Ele perguntou: mas olha, e se me fizerem mal? Aí Jesus respondeu: continuarás amando e perdoando. Aí ele disse: tá tudo bem, Senhor, tá bem, ok. Agora, se envolverem a minha família, minha mulher, meus filhos, e Jesus sempre no mesmo diapasão: continuarás amando e perdoando, porque esse é o desígnio de Deus para todo ser que está na terra. Aí, Senhor, mas olha, se já acabaram com a minha reputação, eu estou com fama de ladrão, sabe, mataram a minha mulher, tomaram o meu patrimônio, e o que é que eu faço? Senhor, continuarás amando e perdoando. E se me matarem, Senhor, continuarás amando e perdoando. E o Ibrahim foi a exaustão com ele: perdoarás e trabalharás. Vê que sempre o verbo trabalhar está presente. Sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Quando alguém nos calunia, faz uma fofoca com o nosso nome, a gente sobe no tronco. Perdoa. Os cães ladram, a caravana passa. Vai perdoando.
E se você tem absoluta convicção de que você não merece aquilo, é um fator a mais para você perdoar e nunca para revidar. E aí, o Ibrahim Ben Azor, quando vê que não tem mais solução, que Jesus jamais diria o que ele queria, que era a vingança. Não, agora você chegar nesse ponto, você então vingue-se. E Jesus sempre dizendo para ele, perdoa e trabalha e ama. Perdoa, trabalha e ama. Ibrahim Ben Azor levanta-se, sacode a túnica, dá um banho de poeira em quem estava lá e não diz nem obrigado a Jesus. Pega o seu camelo e segue. O que aconteceu com ele, Humberto de Campos não conta no relato. No livro Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, o Chico diz uma coisa extraordinária. Ele diz, o Chico, do meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Não, disse para vocês, não é fácil, mas é possível. Perdoar exige um esforço de autossuperação, ou seja, eu tenho que passar por cima de mim mesmo, da minha vitimização, do meu amor próprio, do meu orgulho, da minha soberba. Tem que passar por cima de mim, para poder entender o outro. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem um caminho livre pela frente. Ou seja, o não perdão cria obstáculos e que vão te perseguir pior do que o teu ofensor. Creio, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão, que eu acabei de relatar para vocês. E lá no livro Aulas da Vida, também do Chico Xavier, está assim. O perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. O perdão clareia. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor. Mas eu vou ter que fazer isso? Vai. Essa é a sua vitória. Qualquer coisa em contrário é derrota. Qualquer coisa em contrário é derrota. Em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Vocês imaginaram alguém que guarda mágoa uma encarnação inteira e desencarna com essa mágoa, como ele chega lá do outro lado? Quando a turminha olhar para ele e disser, o que trouxestes? Aí ele tira o currículo e diz, não quero. Carteira de trabalho, também não quero. Os títulos que eu ganhei, não quero. Eu tenho aqui uma mágoa do desafeto. Bom, aí nós vamos começar a conversar. Que todos os lares de vocês, os nossos lares, sejam abençoados, tenhamos uma noite de muita paz e que nós consigamos, de alguma forma, praticar o perdão, começando por perdoar o expositor. Um beijo no coração. Então vamos fazer a nossa prece final, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus. Amado Mestre Jesus, não por acaso nos reunistes nesta noite, nesta casa de amor e caridade. Escutamos relatos de tudo o que fizestes no mundo em prol do nosso aprendizado. Hoje começa-nos uma nova semana. Inspira-nos a vivê-la dentro dos teus mandamentos, das tuas orientações, seguindo os teus preceitos evangélicos. Que nós comecemos, Senhor, nessa luta de renovação, a praticar o auto-perdão. Que nós perdoemos a nós mesmos, mas sempre com a intenção reta de que melhoremos a cada dia. E quando passarmos dessa fase do auto-perdão, Senhor, que nós sejamos capazes de perdoar a todos aqueles que, de alguma forma, interpõem em nosso caminho um obstáculo. Que essa pedra que nos seja atirada sirva de alicerce para este novo homem e esta nova mulher que tu esperas que cada um de nós seja. Abençoa os trabalhadores dessa casa, Senhor.
que não lhes falte nunca a compreensão de que aqui não tem uma missão, aqui se tem um compromisso. O compromisso com a tua verdade, com a tua palavra. Abençoa generosamente todas as famílias daqueles que aqui estão presentes. Mas abençoa também todos os nossos irmãos desencarnados, que hoje lotaram esse auditório à procura da tua palavra, a palavra que liberta, que esclarece, que renova. Que assim seja.